IPVA para bicicleta? Entenda o boato e por que isso não vai acontecer. Vivemos hoje na era da informação, ou melhor, da desinformação. Com a internet dominada por bolhas ideológicas, discursos polarizados entre direita e esquerda e uma enxurrada de sites e perfis que lucram com o medo, a culpa, o ódio e o sensacionalismo, as fake news se espalham como fogo em palha seca. Muitas vezes, o que começa como um boato mal formulado acaba virando verdade na cabeça de quem compartilha sem checar, sem refletir. E é aí que mora o perigo. Quando a narrativa é bem construída, mesmo sem base alguma, ela convence. E uma mentira repetida milhares de vezes em grupos de WhatsApp, redes sociais, vídeos mal intencionados, acaba sendo tratado como fato. É assim que nasce o alvoroço. Gente discutindo, brigando e defendendo com unhas e dentes uma informação que simplesmente não existe. E no meio disso tudo, surgem histórias como a do suposto IPVA para bicicletas no Brasil. Mas suponhamos que essa informação fosse verdadeira. A ideia de implementar um imposto semelhante ao IPVA para bicicletas no Brasil não é nova. Periodicamente, ela ressurge no debate público, quase sempre em forma de boato, gerando alvoroço entre ciclistas, ativistas da mobilidade urbana e defensores do transporte sustentável. Agora, novamente, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, essas conversas reaparecem, levantando dúvidas sobre a veracidade da medida e suas possíveis implicações. Existe algum projeto de lei ativo para um IPVA da bicicleta? Não. Até o momento, não há nenhum projeto de lei em transição no Congresso Nacional, nem tampouco qualquer iniciativa formal do governo federal propondo um IPVA da bicicleta. As discussões que têm circulado são, em sua maioria, boatos amplificados por redes sociais ou sites sensacionalistas que se aproveitam da polêmica para gerar engajamento. Até o próprio Ministério da Fazenda já negou oficialmente qualquer estudo ou intenção nesse sentido. Vale lembrar que o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é de competência exclusiva dos estados e do Distrito Federal, conforme determina a Constituição Federal, artigo 155, inciso 3, e se aplica apenas a veículos automotores, ou seja, com motor, o que exclui bicicletas comuns e até mesmo muitas elétricas. O imposto seletivo e a confusão com bicicletas. Apesar do boato não ter base real, parte da confusão pode ter origem em uma proposta existente na reforma tributária que está sendo debatida no Congresso, o chamado imposto seletivo, também apelidado de imposto do pecado. Esse novo tributo federal tem como objetivo desestimular produtos considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e agrotóxicos. Embora bicicletas estejam longe desse perfil, a possibilidade remota de que algum modelo específico, como certas e-bikes potentes e caras, pudesse ser erroneamente incluída na categoria de bens supérfluos, gerou preocupação no setor. Entidades como a Aliança Bike se manifestaram contrárias a qualquer inclusão de bicicletas nesse tipo de tributação, alertando para o risco de aumento de preços e desestímulo ao uso do modal. Histórico de tentativas e debates no Brasil. Embora não haja propostas concretas hoje, a ideia de tributar bicicletas já foi mencionada ou sugerida em momentos pontuais do passado. Governos estaduais e municipais já chegaram a cogitar alguma forma de arrecadação sobre as bicicletas, geralmente com a justificativa de financiar infraestrutura cicloviária. No entanto, todas essas propostas esbarraram em forte oposição popular e foram rapidamente arquivadas. Debates no contexto da reforma tributária chegaram a tangenciar a inclusão de outros modais na base de tributação, mas bicicletas nunca chegaram a ser o foco real de propostas formais.
Em sentido oposto, houve tentativas legislativas de reduzir a carga tributária sobre bicicletas, como o PL 4997/2013 e a SUG 21/2020 no Senado, com o objetivo de baratear o acesso ao modal e fomentar a mobilidade sustentável. Essas iniciativas, embora não aprovadas, mostram que a tendência política, historicamente, tem ido na contramão desses boatos. É óbvio que a tributação sobre as bicicletas são extremamente altas e exploratórias, mas isso é papo para outro vídeo. Por que essa proposta nunca deu certo? Algumas razões tornam a ideia de um IPVA da bicicleta politicamente inviável e tecnicamente ineficaz. Forte oposição social. A comunidade ciclística, movimentos urbanos e ambientalistas reagem rapidamente a qualquer proposta de taxação. A bicicleta é vista como um símbolo de mobilidade acessível, saúde e sustentabilidade. Dificuldade de fiscalização. Como registrar, cobrar e fiscalizar milhões de bicicletas, muitas delas simples, sem número de série formal ou proprietário identificado. O custo logístico de implementação de um sistema de cobrança provavelmente superaria a arrecadação, contramão da mobilidade sustentável. Tributar bicicletas contradiz todas as diretrizes modernas de mobilidade urbana. Enquanto cidades do mundo inteiro incentivam o uso de bike com subsídios, infraestruturas e isenções fiscais, o Brasil estaria punindo um modal limpo e saudável. Justiça social. Milhões de brasileiros dependem da bicicleta como único meio de transporte viável. Criar um imposto sobre ela aprofundaria ainda mais as desigualdades sociais e comprometeria o direito à mobilidade. Impacto zero nas vias. Diferente de carros e caminhões que degradam o asfalto e demandam manutenções frequentes nas vias, bicicleta tem um impacto negligenciável. O argumento de que bicicletas deveriam pagar pelo uso das ruas não se sustenta tecnicamente. Existe alguma lógica nessa ideia? Bom, a suposta lógica seria: alguns defensores dessa proposta, quase sempre fora do meio técnico, alegam que, assim como veículos motorizados pagam IPVA por usarem as vias públicas, ciclistas também deveriam contribuir. Outros sugerem que essa arrecadação poderia ser revertida em ciclovias, bicicletários e segurança. Existe uma falta de lógica nessas ideias. Os argumentos contrários são sólidos e consistentes. Bicicletas não poluem e nem degradam as vias. São usadas por populações de baixa renda que seriam desproporcionalmente afetadas. São essenciais para a redução de trânsito, poluição e sedentarismo. A arrecadação seria mínima e provavelmente superada pelos custos administrativos da cobrança. Perspectiva atual: não vai acontecer. Apesar das incertezas da reforma tributária, o setor e a sociedade civil estão mobilizados para evitar retrocessos. Diante de todos esses pontos, é seguro afirmar que não existe nenhuma proposta oficial do governo federal para a criação de IPVA ou imposto similar sobre bicicletas. A reforma tributária em curso pode gerar incertezas, mas a sociedade está atenta e preparada para reagir. O cenário político e social atual não favorece a implementação de uma medida impopular, ambientalmente equivocada e socialmente injusta. E para concluir, em resumo, o chamado IPVA da bicicleta é, nesse momento, um boato sem base legal ou política concreta. É uma narrativa recorrente, reaproveitada por desinformação ou sensacionalismo, mas que não encontra respaldo nem na legislação, nem na prática da gestão pública. O foco das políticas públicas no Brasil, se realmente estiver alinhado com os desafios contemporâneos, deve ser um incentivo ao uso da bicicleta, com infraestrutura, educação para o trânsito, subsídios e redução tributária, e não em criar obstáculos para quem escolhe uma alternativa limpa, saudável e solidária com a mobilidade.